Olá, estudantes! Salve, salve! Tudo bem com você? Eu sou o professor Luciano Adley e esta é mais uma aula do nosso curso de Física Geral. Sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje, estudaremos as propriedades elásticas dos materiais. É daqui a pouquinho. Voltarei com você já já. De volta com você, estudante, e nesta aula, como dissemos, o tema é propriedades elásticas dos materiais. Para começar, observe com atenção as situações físicas A e B. O que há de comum nessas situações? Você percebe? Veja lá. Na situação A, uma ginasta se alonga, e na situação B, temos uma viga de concreto sendo testada num laboratório. Nos dois casos, o que há de comum é o fato de que as fibras musculares da atleta e o material que constitui a viga possuem propriedades elásticas, ou seja, quando submetidas a algum esforço, esses materiais se deformam e podem retornar à sua forma original. Daí a ideia de elasticidade. Entretanto, conforme o esforço aplicado no material, poderá haver, como no caso C, que estamos mostrando agora, a ruptura da estrutura do material. Por isso, os estudos sobre propriedades elásticas são extremamente importantes nos vários ramos da engenharia. Os esforços que são normalmente aplicados a corpos elásticos podem ser classificados em 5 tipos principais. Observe, na imagem número 1. Temos, então, um objeto que está sendo tracionado. Note que as forças atuantes no objeto tendem a esticá-lo. Portanto, esse é o esforço típico de tração. No segundo caso, note o esforço contrário. As forças são dirigidas para o interior da barra e, portanto, tendem a encurtá-la. Nesse caso, temos um efeito de compressão. No terceiro caso, temos o chamado cisalhamento. Note que as forças aplicadas ao material são tangentes à superfície em que elas atuam. Nos dois primeiros casos, distintamente, as forças são perpendiculares, são transversais à superfície do material. No terceiro caso, caso C da nossa viga de concreto que estava sendo testada no laboratório, temos o chamado esforço de flexão. Portanto, flexão é o esforço que uma viga usualmente costuma sofrer numa estrutura, por exemplo, de um edifício. E no último caso, temos o esforço de torção. Nesse caso, as extremidades do corpo tendem a ser giradas em torno do seu eixo de simetria. Para avaliarmos esses esforços, é necessário que criemos grandezas que nos permitam quantificar os efeitos que eles produzem. No caso mais simples, as grandezas serão a tensão e a deformação, exatamente para a situação dos esforços de tração, como mostrado aqui na imagem número 2, ou de compressão. Vejamos então, quando uma barra ou um cabo metálico é tracionado, as suas camadas internas sofrerão uma força perpendicular a essas camadas, uma força transversal. Veja o esquema. Numa determinada camada interna, de área A, atua, portanto, no interior do material, uma força que representaremos dessa maneira. Note que aqui temos o símbolo de perpendicularidade da geometria, para indicar que a direção da força é sempre perpendicular à região onde a tensão está sendo medida. E para determinarmos o valor dessa tensão, usaremos a letra grega sigma minúsculo. E definiremos, então, sigma como sendo a razão, o quociente entre a força perpendicular transversal atuante na camada interna do material, dividido pela área dessa camada. Então, a relação número 1 nos permite quantificar o chamado valor da tensão. A unidade no sistema internacional em que essa grandeza é medida é exatamente a razão, unidade de força por unidade de área. No sistema internacional, como você deve se lembrar, serão então Newton para força e metro quadrado para área.
Essa unidade combinada, Newton por metro quadrado, foi definida em homenagem a Blaise Pascal. E, portanto, Pascal é o quociente Newton por metro quadrado. Abreviamos como P maiúsculo A. Usualmente, múltiplos dessa grandeza são muito usados nas aplicações da engenharia. O primeiro múltiplo é o megapascal e é 10 elevado à sexta pascal. 1 milhão, 10 a 6 pascal, portanto, megapascal, símbolo M maiúsculo PA. O outro múltiplo muito importante é 10 elevado a 9 pascal, que equivale a gigapascal, símbolo GPa. Normalmente, estudante, lembre-se da geometria. Os objetos que normalmente utilizaremos nas aplicações técnicas são objetos com formato cilíndrico, cabos, colunas, etc. E nesse caso, para calcularmos a área da seção transversal desse material, utilizaremos as expressões que você certamente já se lembra lá da geometria. A área é a área de um disco, portanto, é π raio ao quadrado. Ou, equivalentemente, uma vez que o diâmetro é o dobro do raio, raio metade do diâmetro, teremos diâmetro sobre 2 ao quadrado, resultando em π de 2 sobre 4. Portanto, podemos calcular a área da seção transversal de um material de formato cilíndrico como πr ao quadrado, raio, ou π diâmetro ao quadrado sobre 4. Muito bem? E agora vamos definir a segunda grandeza importante para esse tipo de estudo, que é exatamente a chamada deformação, ou, no caso da engenharia civil, se chama também de deformação unitária, e o símbolo é outra letra grega minúscula, epsilon. Nesse caso, para avaliarmos a deformação, é necessário verificar qual a variação do comprimento que um determinado material de formato cilíndrico, por exemplo, possui. Esse comprimento, aqui representado na imagem 3 por L0, é chamado de comprimento natural ou comprimento não deformado. Vamos então tracionar o material. Veja lá. Tracionando o material, ocorrerá uma variação ΔL no seu comprimento. E a deformação epsilon, ou deformação unitária, é definida da seguinte maneira, expressão número 2, veja lá. Epsilon igual a razão entre ΔL, a variação de comprimento produzida por um esforço de tração, e o comprimento original não deformado desse material. Note que essa grandeza não possui unidade, ou seja, como dizemos rigorosamente, ela é adimensional. Ela é um número puro, uma vez que ela é o quociente de 2 comprimentos. Entendido? Vejamos uma situação física em que podemos explorar essas duas ideias, tensão e deformação. Veja lá. Na imagem número 4, temos um cabo que suporta um determinado objeto. Esse cabo metálico tem diâmetro igual a 20 milímetros e comprimento natural, ou seja, não deformado, igual a 1485,2 milímetros. Ou seja, quando o cabo está suspenso, sem nenhuma carga na sua extremidade, esse é o seu comprimento natural, 1485,2 milímetros. Vejamos agora o que ocorre quando colocamos na sua extremidade livre uma determinada carga de certo peso. Veja lá. Ao suportar uma carga de peso igual a 7,85 kN, o comprimento do cabo passa a ser 1485,8 milímetros. Nesse caso, obtenha a tensão, sigma, e a deformação unitária, epsilon, lembra-se, às quais está submetido o cabo. Vejamos lá o diagrama para ilustrar esses dados. O cabo, inicialmente, sem carga, será então tracionado por uma carga de peso P igual a 7,85 kN. Essa é a força transversal que irá produzir tensão nas camadas interiores do material. Foi dito que ele tem diâmetro igual a 20 milímetros, o que equivale a dizer que o raio da seção transversal do cabo é 10 milímetros. Muito bem, vamos calcular primeiramente, então, a tensão a que as suas camadas ficam submetidas. Da definição, lembra-se, tensão igual a força transversal pela área
em que essa força atua. Nesse caso, então, a força que está tracionando o cabo é exatamente o peso P da carga que foi colocado em sua extremidade livre, ou seja, 7,85 kN. Como vimos há pouco, a área de seção transversal desse objeto de formato cilíndrico é πr². Então, teremos σ igual a P, força que produz o efeito de tensão, dividido por πr². Substituindo os dados numéricos que conhecemos, veja lá. O valor do peso da carga é 7,85 kN. No sistema internacional, quilo, lembra-se, é 10 elevado ao cubo. Então, teremos no numerador 7,85 vezes 10 a 3 newtons. No denominador, π igual a 3,14 e o valor do raio, atenção à unidade. O raio é 10 milímetros. Convertendo para metro, unidade do sistema internacional, teremos 10 vezes 10 a menos 3. E tudo isso elevado ao quadrado. Efetuando-se esse cálculo, encontraremos σ igual a 2,5 vezes 10 elevado a 7 newton por metro quadrado. Ou seja, como já definimos, isso resulta em 2,5 vezes 10 elevado a 7 pascal. Newton por metro quadrado, no sistema internacional, equivale a pascal. Vamos converter naquele múltiplo que apresentamos há pouco. Veja lá. 2,5 vezes 10 elevado a 7 é o mesmo, matematicamente, que 25 vezes 10 a 6. E 10 a 6 já foi definido, é exatamente o múltiplo mega. Portanto, a tensão nesse cabo, nas condições apresentadas, é 25 megapascals. Entendido, estudante? Vejamos agora o segundo item de análise da nossa situação. Queremos agora a deformação que o cabo irá sofrer. Para isso, lembremos os seus dados relativos a comprimento. Veja lá. Foi informado que o comprimento natural do cabo, quando não suportava essa carga, era 1.485,2 milímetros. E após a colocação da carga em sua extremidade, esse comprimento se alongou para quanto? Comprimento final, 1.485,8 milímetros. A partir desses dados, vamos obter, então, a deformação unitária. Lembra-se lá? Epsilon, deformação, é a razão ΔL, variação de comprimento, dividido por comprimento natural L0. Então, temos comprimento final e comprimento inicial, original, não deformado. O ΔL será exatamente variação, ou seja, a diferença entre esses dois comprimentos. Então, podemos escrever epsilon igual a L menos L0 sobre L0. Substituindo os dados numéricos, veja lá, comprimento final 1485,8 menos o inicial 1485,2 dividido pelo comprimento inicial 1485,2. Efetuando-se esse cálculo, cancelando-se as unidades de comprimento, você obtém 0,0004. Veja que é muito pequena nesse caso. É mais interessante colocarmos em notação científica. Isso equivale, como você se lembra, a 4 vezes 10 a menos 4. Note, então, que é um valor realmente muito pequeno. Por isso, normalmente costumamos expressá-lo, uma vez que é adimensional, em termos de porcentagem, em termos percentuais. Nesse caso, isso equivale a 0,04%. Qual o significado físico desse valor percentual? O significado físico é que esse material, nas condições de tracionamento apresentadas, ou seja, sob a ação de uma força de tração igual a 7,85 kN, a variação de comprimento desse cabo, na verdade, de qualquer um feito do mesmo material, seria igual a 0,04% do seu comprimento original. Agora cabe uma questão, estudante. E se nós aumentarmos gradualmente a força que traciona o cabo? Como irá variar a sua deformação? Esse tipo de pergunta é respondida com os chamados ensaios de tração e compressão, como está ilustrado aqui na situação física da imagem 5. Veja lá.
No centro dessa imagem temos o chamado corpo de teste. E na extremidade superior e inferior desse corpo são aplicadas garras que são movimentadas em sentido oposto, de modo a esticar, tracionando o material, ou para dentro, no sentido de comprimi-lo. Vamos supor que, nesse caso, o esforço seja de tração. Nesse experimento, o que se deseja conhecer é a relação entre tensão e deformação. Vamos fazer isso criando um gráfico. Suponhamos que exista um software próprio para aquela máquina que vá nos dando gradualmente os valores de tensão e da deformação produzidos no material. Veja lá, inicialmente, quando o material não está tracionado, a sua forma, a sua geometria é essa, completamente cilíndrica. Vamos gradualmente aumentar a tensão e medir a deformação. O que vamos notar num experimento típico? Que inicialmente teremos um comportamento indicado nessa região gráfica OP. Observe que é uma reta. Isso significa que, no regime chamado de linear, há uma proporção entre as duas grandezas, entre a tensão e a deformação no material. Portanto, na primeira fase de tracionamento, o comportamento é chamado de regime linear. À medida que vamos aumentando a tensão no material, há um estreitamento de sua região central. E, nesse caso, nós deixamos o chamado regime linear. A variação agora é de outra ordem. E, nesse caso, teremos o chamado regime de deformação permanente, que, nesse caso, graficamente, é a região QR, até que vamos atingir a situação de estreitamento máximo na região central do material, quando ele está prestes a sofrer ruptura. E esse ponto R é o ponto que finaliza o experimento, na situação em que ocorre a ruptura do material. Em geral, os ensaios com materiais homogêneos sempre produzem um gráfico com esse perfil de comportamento. Recordando, inicialmente teremos uma região de regime linear, OP. O trecho gráfico é uma reta. A partir daí, deixamos o regime linear e passamos para uma faixa de deformação permanente. O material não retorna mais à sua forma original, ele sofre estreitamento na região central, até que esse estreitamento produza o efeito de ruptura. Entendido? Vamos sintetizar essa ideia. Veja lá. No regime linear OP, que é o mais importante, o regime em que nós temos garantia de uma deformação não permanente, o material pode retornar à sua forma original, observa-se essa propriedade. A deformação é diretamente proporcional à tensão, exatamente pelo fato do gráfico obtido no trecho OP ser uma reta que passa pela origem. Portanto, podemos escrever matematicamente o seguinte: a razão entre tensão e deformação é constante, característica de uma proporção direta. A essa constante foi dado o nome de módulo de Young do material. Young, outro físico muito importante, esse do século XIX. E nós vamos representar essa grandeza pela letra E maiúsculo, que também costuma ser chamada de módulo elástico. Portanto, a razão tensão-deformação no regime linear, na primeira fase de tracionamento do material, essa razão é chamada módulo de Young ou módulo elástico. Portanto, em termos simbólicos, podemos substituir tensão sigma por deformação epsilon igual à nova constante, módulo de Young, de cada material que está sendo estudado e testado, igual a E maiúsculo. E, portanto, podemos obter a nossa relação número 3. Sigma igual a E vezes epsilon, ou seja, tensão no regime linear igual a módulo de Young ou módulo elástico do material vezes a deformação nele produzida. Valores típicos que encontramos. Em geral, para o aço, o E, ou seja, o módulo de Young, módulo elástico, é da ordem de quanto? 200 gigapascal. Para o alumínio, em termos comparativos, isso vale aproximadamente 70 GPa. E esses valores costumam ser tabelados para os diversos materiais empregados na indústria.
Vejamos uma segunda situação física em que vamos analisar um experimento semelhante a esse. Veja lá. Um cabo de sustentação que tem meio metro de comprimento e área de seção transversal igual a 1 milímetro quadrado foi tracionado conforme o esquema seguinte. Foi feito com ele um ensaio de tração como o que acabamos de descrever. Aí está, na imagem 6, os resultados quantitativos para o caso específico desse material. Primeiro item da nossa análise é: determine o módulo de Young para o material do cabo que estamos analisando. Veja lá, o regime linear se estende de 0 até 240 megapascal, no momento em que a nossa deformação vale 0,002. Portanto, com esse par de dados, podemos obter, por meio da relação número 3, lembra-se, sigma igual a E vezes epsilon, podemos obter o valor de E. Substituindo, teremos E igual a sigma sobre epsilon. Com os dados do gráfico, veja, 240 megapascal é sigma, a tensão, 0,002 a deformação para esse valor de tensão. Substituindo, lembrando de megapascal igual a 10 a 6 pascal, teremos então 240 vezes 10 a 6 dividido por 0,002. Efetuando-se o cálculo, você encontra 120 vezes 10 elevado a 9. Lembra-se lá do múltiplo 10 a 9? 10 a 9 é giga. Portanto, teremos que o módulo de Young desse material especificamente estudado é 120 gigapascal. Vejamos agora o segundo item da nossa análise. Calcule no regime linear, ou seja, naquele regime em que tensão e deformação são proporcionais, qual é a deformação do cabo quando for aplicado a ele uma carga, uma força de tracionamento igual a 6 kN. Vejamos lá? Análise da situação. Nessa imagem número 7, temos os dados. A força que traciona o nosso cabo é 6 kN. Foi dito que a área de seção transversal do cabo é 1 milímetro quadrado. E o seu comprimento original, o comprimento não deformado, é meio metro. Portanto, podemos empregar a relação número 3, uma vez que estamos supondo regime linear. Então, sigma igual a E vezes epsilon. Mas agora queremos exatamente nesse regime qual a deformação ΔL, que não aparece explícita na relação número 3. Portanto, vamos explicitá-la. Lembra-se da definição de sigma? A definição de sigma é força perpendicular à superfície pela área dessa superfície. Então, teremos força perpendicular sobre área, módulo de Young é vezes epsilon, cuja definição, também já vimos, ΔL sobre L0. Então, agora temos condição de obter o pedido. Valor de ΔL, ou seja, qual é a variação de comprimento que o cabo irá sofrer. Isolando algebricamente ΔL, veja lá o que obtemos. F perpendicular vezes L0 dividido por E vezes A, passado para o primeiro membro. Com os dados numéricos que temos no sistema internacional, observe, a força perpendicular exercida pela carga suspensa, 6 kN, portanto 6 vezes 10 elevado a 3. Comprimento original, comprimento não deformado do cabo é meio metro. Já está no sistema internacional. O valor do módulo de Young, módulo elástico, que obtivemos com o experimento anterior, 120 gigapascal. Lembra-se? 120 vezes 10 elevado a 9. E a área da seção transversal fornecida pelo fabricante, 1 milímetro quadrado. Cuidado! Temos que converter para metro quadrado. 1 milímetro quadrado equivale a 10 elevado a menos 6 metros quadrados. E desse modo, efetuando-se o cálculo, vamos obter ΔL igual a 0,025 metros. Naturalmente, podemos converter para centímetro, e isso equivale a 2,5 centímetros. Viu aí, estudante?
Portanto, a grandeza módulo elástico dos materiais nos permite fazer esse tipo de previsão. Quando o material está sujeito a determinada carga que produza nele um efeito de tração ou de compressão, se fosse o caso, podemos antecipar qual será a deformação em centímetros, milímetros ou noutra unidade conveniente que esse material irá sofrer. Então, estudante, gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe e, se não é inscrito no canal, inscreva-se. Até a próxima aula e bons estudos!